primeira coisa que a gente tem que esclarecer, né, Caterine, que a gente fala e muita gente nos manda, por incrível que pareça, é a seguinte pergunta: o que é a consultoria de alimentos? O que é essa dita cuja consultoria de alimentos que vocês tanto falam, gurias? Porque, gente, a gente sabe, eu e a Caterine, a gente já foi universitário, a gente já foi de outras áreas que não é a consultoria de alimentos e nunca ninguém nos falou o que era a consultoria de alimentos. A gente aprendeu na marra a consultoria de alimentos. Então, a gente vai começar falando sobre isso, tá? Então, a consultoria de alimentos nada mais é do que um serviço terceirizado, onde um profissional terceirizado executa esse serviço para ajudar negócios de alimentação a melhorarem os seus processos, os seus produtos, as coisas dentro do negócio, tá? Então, a gente alia o nosso conhecimento técnico que a gente aprendeu lá na graduação, independente da graduação que tu tenha, com o dia a dia do negócio. Então, a gente pega o nosso conhecimento, pega o dia a dia do negócio e transforma na melhoria através de várias soluções, vários serviços que a gente vai falar ao longo desses 10 dias aí de live de aquecimento. Exatamente. Bom, e aí, dando seguimento no que é a consultoria de alimentos, né? Essa área tão promissora, com tantas e tantas oportunidades que nós temos aí na nossa realidade, no nosso dia a dia, que a gente logo vai falar, e na jornada, quem está inscrito vai saber também, gente. É importante a gente entender que na consultoria de alimentos, a gente vai lá como uma visão externa, a gente vai lá num negócio de alimentação, seja um negócio de alimentação, um serviço de alimentação que serve o alimento pronto, ou uma indústria, uma pessoa que faz em casa, e a gente entrega um novo olhar, traz resultado, traz lucratividade, traz vários pontos positivos através da consultoria de alimentos. E quem que pode fazer, então, a consultoria? Inclusive, já tem algumas perguntas por aqui, Latoya. Deixa eu voltar aqui. A Penélope falou o seguinte: me formei em técnico de nutrição em 2022. Posso fazer o serviço como consultora ou só após a graduação? Então, Penélope, já vamos te responder, dando sequência aqui, né? Sobre quem pode fazer a consultoria. Sim, tu pode, sim, como técnica de nutrição, atuar como consultora de alimentos, prestar o serviço para todos esses negócios e ganhar aí, consequentemente, mais de 10K com a consultoria de alimentos. Vamos lá, quais outros profissionais que podem atuar como consultor também? Então, a gente tem nutricionistas, engenheiros, a gente tem também tecnólogos, cientistas e tecnólogos de alimentos podem atuar com a consultoria de alimentos, engenheiros químicos, engenheiros agrônomos, engenheiros de produção, médicos veterinários, gastrônomos, zootecnistas, engenheiros químicos, todos os técnicos que vocês possam imaginar. Mas tem uma coisa bem importante que a gente gosta muito de falar, tá? Muito mesmo. A consultoria de alimentos não é de uma área específica. Muita gente nos manda no direct: a consultoria de alimentos não é só para nutri ou só para engenheiro de alimentos. Não, é também para essas profissões. E por que muita gente tem essa dúvida? Porque há muitos anos atrás, a consultoria de alimentos ela era vista só como ajudar um negócio na questão de segurança de alimentos. E quem fazia muito isso eram os nutricionistas, depois veio os engenheiros, depois aos poucos os tecnólogos. Mas a consultoria de alimentos é uma profissão para qualquer profissional de qualquer área, gente. Eu vi que a Dani está botando que é veterinária, o L Posa colocou que é tecnólogo de alimentos, depois o pessoal colocou aqui, o Tom colocou que é da gastronomia. Todos vocês podem atuar como consultores de alimentos. Tem serviço, empresa para todo mundo, gente, nesse Brasilzão aí. E no mundo também. Exatamente, tem para todo mundo. Aqui também a Juliana botou da medicina veterinária. Sim, médicos veterinários têm uma atuação muito forte na consultoria. Então, todas as profissões, gente. E, inclusive, a Deise perguntou: sou gerente operacional de restaurante, posso atuar? Sim, Deise, pode sim. Inclusive, provavelmente, tu sendo gerente operacional de restaurante, já tem uma experiência incrível. Uma experiência que vai te dar aí uma bagagem, né, e um diferencial frente à consultoria de alimentos. Mas uma coisa importante que a gente defina e esclareça, pessoal, que é o seguinte: consultoria de alimentos é uma coisa, a gente atua de uma forma, trabalho como CLT é outra e responsabilidade técnica é outra coisa. A gente vai explicar para vocês a diferença entre esses 3 segmentos que muita gente se confunde. Então, bora lá entender um pouquinho, tá? A consultoria de alimentos é um serviço onde é um profissional terceirizado, contratado, que vai lá com uma visão de fora identificar quais são as melhorias que aquele negócio precisa executar. Seja a melhoria no processo, seja a melhoria no produto, seja a melhoria envolvendo segurança de alimentos.
Isso é o que o consultor de alimentos faz, tá? Mas o consultor de alimentos, ele não tem responsabilidade legal por aquele negócio. Ou seja, o consultor de alimentos, ao contrário do responsável técnico, ele não assina legalmente por aquele negócio, por aquele empreendimento, tá? Pode ser que um consultor de alimentos também assine como RT. São coisas diferentes, mas não necessariamente. Por exemplo, eu e a Caterine, a gente atua há quase 9 anos na consultoria de alimentos e não somos responsáveis técnicas. Poderíamos ser responsáveis técnicas e consultoras de alimentos, mas nós optamos por ser só consultoras de alimentos. Então, essa é a grande diferença. O consultor de alimentos é um profissional terceirizado, sem vínculo empregatício, sem vínculo legal, que auxilia aquele negócio a executar aquelas atividades. O responsável técnico, ele tem uma função legal, ou seja, além dele ajudar aquele negócio a se desenvolver, a crescer, a melhorar os seus processos, ele também assina legalmente. Se der qualquer problema, se der qualquer M lá no negócio que a gente fala, o responsável técnico também é responsável por isso. E nenhum desses tem vínculo CLT, vínculo empregatício, nem o consultor de alimentos, nem o responsável técnico. O responsável técnico tem um vínculo de responsabilidade técnica e o consultor de alimentos tem um vínculo de consultoria. É um contrato de prestação de serviço terceirizado. Tá? Então, isso é bem importante que a gente entenda, porque senão a gente acha que a gente é responsável por tudo que acontece lá no negócio, mas não é bem assim. Exatamente. E aqui tem uma pergunta, Eli Posa. Como é que é teu nome? Bota aqui pra gente. Então, digamos que a gente tem uma visão de fora, mas não temos a responsabilidade técnica do empreendimento. Exatamente isso. Então, a gente traz uma visão de fora, com o nosso conhecimento técnico aliado à nossa experiência, principalmente para trazer uma melhoria para aquele negócio, e aí a gente vai auxiliar. Mas se houver algum problema lá naquele negócio de alimentação, a gente não se compromete, a gente não está com o nosso registro ali vinculado, então não é responsabilidade técnica, ok? Então é importante essa diferença. É importante que vocês entendam, se não fica claro, podem nos mandar mensagem perguntando, podem questionar aqui também, tá? Gente, tem muita mensagem aqui, tanto no YouTube quanto no Insta. Se a gente passar alguma, mandem de novo, tá? Porque tem bastante gente chegando e pode ser que a gente se perca e não consiga responder vocês na hora, mas mandem que depois a gente dá uma revisada e vai olhando todas elas. É uma coisa importante lembrar para o pessoal. Gurias, mas se o consultor de alimentos não tem responsabilidade legal pelo negócio, vale a pena o serviço? Será que vale a pena ser consultor de alimentos? Sem dúvida alguma. O consultor de alimentos ele não assina legalmente, mas isso não quer dizer que ele não deva se preocupar, se responsabilizar, ele não vá realmente se dedicar àquela profissão, àquele negócio, como ele deveria. Tá? São só questões de vínculo. Tem uma pessoa que perguntou assim: o consultor de alimentos atua como MEI? Tá? O consultor de alimentos não pode atuar como MEI, tá? Mas isso é um assunto para outra live. Mas o consultor de alimentos, ele precisa ter um CNPJ, ele vai ser contratado através de um contrato de prestação de serviço e executar a atividade normalmente. Tá? E o responsável técnico, ele faz um contrato junto com o conselho para atender aquele negócio. São questões totalmente diferentes, tá? Mas isso não quer dizer que um é melhor que o outro, gente. É só uma questão de querer ou não atuar com um ou outro. Como nós optamos por não atuar com a responsabilidade técnica, tem outros profissionais também que não optam. Só essa questão. Bom, e aí tem uma pergunta aqui da Joyce no YouTube. Se o cliente precisar de um RT, vocês perdem o cliente ou indicam outra pessoa para fazer? Bom, nesse caso, Joyce, normalmente nós indicamos nossos alunos para fazer o serviço de responsabilidade técnica, aqueles alunos que a gente sabe que gostam e que trabalham com esse tipo de serviço. Dependendo da situação, a gente analisa, né, essa realidade, esse negócio. Quando é um negócio que já é nosso cliente de consultoria, por exemplo, a gente já conhece por muitos anos, a gente já tem um vínculo, a gente confia, pode ser que a gente venha assinar como RT, não é algo assim, meu Deus, jamais. Existem hipóteses, mas não é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia é a consultoria de alimentos. E porque a gente não quis, tá, gente? Porque a gente optou, nós temos registro no conselho, nós temos liberação, eu já fui responsável técnico por vários estabelecimentos, mas a gente optou por focar na consultoria, porque como a Dani colocou aqui para nós no YouTube, RT e consultor é outra história, exatamente. São coisas diferentes, são exigências diferentes. Então, aqui a nossa live é sobre consultoria de alimentos. Mas sempre que vocês tiverem dúvida, a diferença, como funciona, se pode, se não pode, manda para a gente, tá? Pode mandar que a gente tira todas as dúvidas. Bom, e vamos seguir então.
Existem diversos tipos de consultorias, tá? Existem algumas oportunidades que a gente pode atuar de forma presencial e outras de forma online. Bom, como assim? Primeiro, a gente atua quase 9 anos na consultoria e até a pandemia a gente atuava de forma presencial muito intensamente e fazíamos coisas que podiam ser online, a gente nem sabia que podia. A partir da pandemia, se extrapolou essas fronteiras e a partir de então a gente faz consultoria online para o Brasil inteiro. E qual a vantagem de fazer a consultoria no formato, na modalidade online? A vantagem é que tu não precisa morar em um local fixo, ou então tu não precisa atender apenas as cidades, as empresas da tua cidade, do teu bairro, da tua região. Tu pode expandir isso para o Brasil inteiro ou até para o mundo, né? Também é uma ótima oportunidade. Quem fala outros idiomas pode também aplicar consultoria em outros locais no mundo na modalidade online. Então, gente, só estar dentro dos negócios presencialmente é uma das opções. O online veio com tudo e veio para ficar. Inclusive, a gente atua demais nesse formato. Amamos esse formato, gente. A gente faz muito esse formato. Atendemos empresas de fora do país. A nossa empresa trabalha com exportação de serviço. Acreditem se quiser. Então, olha só, exportação de serviço. A gente atende locais de todo o Brasil. Isso é muito bom para quem está começando na consultoria. Ah, eu vou começar na consultoria, começar a vender umas consultorias online. Para quem não tem muito tempo, porque ainda trabalha em CLT e quer testar a consultoria. A gente sempre fala, testem. Entrem neste mundo, vocês vão se apaixonar e vão querer ficar para sempre nesse mundo. Mas a consultoria online é uma possibilidade para te estar testando esse setor e também para aquelas pessoas que daqui a um pouco gostam de viajar, amam estar em vários locais do Brasil e do mundo, querem mais tempo com os filhos e com a família, então tem a consultoria online. Todos os serviços que hoje a gente fala, tanto no curso Domine a Consultoria de Alimentos, quanto a gente tem na nossa empresa, absolutamente todos a gente faz de forma online. Layout, implementação, tabela, ficha técnica, tudo a gente consegue, a gente já tem método para fazer de forma online. Então é bom entender essas possibilidades, senão a gente acha que só dá para trabalhar ali naqueles negócios presencial, e não. E quem mora em cidade pequena e que fala para a gente, né, Caterine? Ah, aqui na minha cidade tem 5 restaurantes, como é que eu vou viver trabalhando e atendendo 5 restaurantes? Ué? E todos os outros milhares de restaurantes do Brasil inteiro que tu pode atender online. E para responder a Ana Vitória, que ela perguntou ali no YouTube, como seria fazer essa consultoria online? Ana, a gente te convida a participar da nossa jornada, Vivendo da Consultoria de Alimentos. Todos que estão aqui ao vivo com a gente também. Quem ainda não está inscrito, no final dessa live, o link está na nossa bio do Instagram, ou então no YouTube, no Facebook também vocês encontram. É uma jornada gratuita onde a gente vai trazer para vocês quais são as estratégias e como que os profissionais de alimentos estão ganhando, faturando mais de 10 mil reais com a consultoria. E lá a gente vai falar bem mais aprofundado sobre este tema. E vai acontecer nos dias 23, 25 e 27 de janeiro. É gratuito, online. E a gente vai falar também como que a gente entrou nessa área, porque a gente espera, geralmente, vocês podem ser assim, que seja um mundo perfeito, um mundo ideal, quando eu souber tudo, quando eu tiver apoio, quando eu tiver dinheiro, quando a gente espera isso para iniciar na consultoria. E lá na jornada a gente vai mostrar para vocês que não é nada disso. Vocês vão entender que a hora de começar na consultoria é agora, e o primeiro passo é participar da jornada. Vai pela gente, vai pela gente que vai funcionar. Exato, e inclusive, né, o fato de saber que existem novas possibilidades que não nos contaram quando a gente estava estudando, para quem fez faculdade de engenharia de alimentos como eu, ou a ciência e tecnologia de alimentos como a Latoya, ou nutrição, ou outras áreas, normalmente o que falavam na faculdade para a gente, nossa área era, tu te forma, tu vai trabalhar em uma indústria, chão de fábrica, no controle de qualidade, ou P&D, em alguma área, ou então tu vai para a área acadêmica. São essas duas oportunidades. Era isso que nos falavam quando a gente se formou. Na nutrição, tem mais duas opções: trabalhar como clínica, né, e trabalhar em UANs, unidades de alimentação e nutrição. São essas as realidades que nos falam quando a gente está estudando. E só o fato de tu saber, abrir tua mente, que existe a oportunidade da consultoria que ninguém nos conta, que ninguém nos fala, pode ter certeza que tu já sai na frente de muitos outros profissionais que nem enxergam essas oportunidades. E é importante que tu entenda que as oportunidades estão aí, batendo na tua porta. E é a hora da gente entender e aproveitar, não deixar essas oportunidades passarem mais uma vez. É porque chega de depender de se enquadrar numa vaga CLT. Eu vi que
a Maíra colocou ali, né, que ela ainda é CLT, que ela tem medo de largar a CLT. Chega disso, gente. A oportunidade da consultoria, ela está realmente batendo na nossa porta. Quantos de vocês estudam, se dedicam para se enquadrar dentro de uma vaga, para muitas vezes não ser reconhecido, para muitas vezes lá na empresa o pessoal usar e abusar do serviço de vocês? Vocês trabalham 8 horas, 12 horas por dia, não tem o dinheiro que merece no final do mês, não tem o reconhecimento que merece, estão sempre exaustos, não conseguem ficar com a família, não conseguem fazer nada. A gente tem alunos que eram assim. A gente sabe dessa realidade. Então, chega de depender dessas vagas. A oportunidade da consultoria, a gente fala, não é papinho furado, é real, ela existe. Ela existe, a gente vive isso todos os dias, a gente vê os nossos alunos vivendo isso todos os dias, sabe? Então, a gente quer muito que vocês consigam ir na academia, tirar férias, passear com os filhos, ter dinheiro para jantar onde vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, e mais do que isso, ser feliz. Porque hoje a gente é muito feliz, os nossos alunos, vocês têm que ver a felicidade dos nossos alunos atendendo os clientes deles de consultoria. Então, chega disso, gente. Chega disso, porque a oportunidade, ela está aí, aproveitem. O medo que a Mayara colocou ali, né? O medo, ele vai existir para tudo. A gente, há pouco, estava com aquela ansiedade de fazer a live falando sobre medo. A gente, há pouco, estava conversando sobre, meu Deus, cada etapa da nossa vida tem um medo. O medo, ele vai existir. Pega o medinho e fala assim para ele, olha, carinha, fica aí. Eu não vou deixar de aproveitar essa oportunidade da consultoria por causa tua. E vai, se joga. Claro, com os pés no chão, sabendo onde está se jogando, iniciando, quem sabe faz um teste, começa com a consultoria online, começa aos pouquinhos. Mas não deixe esse medo travar vocês. Não deixa, gente. Jamais. E a Juliana colocou aqui no Insta, né, que ela tentou durante 4 anos a faculdade gostar da clínica. E agora, no final do curso, ela decidiu o que é qualidade. Ju, uma coisa a gente te fala com certeza, tu tá certíssima. Por quê? Porque menos de 1% dos profissionais hoje estão atuando com a consultoria de alimentos. E quando a gente fala menos de 1%, quando a gente fala na área da nutrição, esse percentual é menor ainda. Porque normalmente o pessoal da nutrição vai para a clínica. Porque é o que dá mais status, é mais bonito, talvez, né? Ou porque gostam realmente, mas esquecem que existe a área da consultoria. Então, se menos de 1% de profissionais estão atuando, o que isso nos diz? Nos diz que tem uma grande oportunidade, porque além de ter poucos profissionais, existem muitas empresas necessitando do nosso trabalho. Milhares. Nós vamos falar sobre isso bem aprofundado na jornada. Então, se não te inscreveu, depois te inscreve. Mas, gente, é importante que tu entenda que se menos de 1% dos profissionais estão atuando, é porque é uma área muito promissora. Muito. Sabendo do que a gente vai te falar na primeira aula da jornada, tu vai entender por que é tão promissora e que 2023 é o ano para tu atuar com a consultoria e ganhar mais de 10 mil reais. E aí, o Luiz colocou ali, que ele acredita que muitas pessoas, elas têm medo de começar na consultoria porque não têm conhecimento. Mas a gente te fala que é possível começar assim na consultoria de alimentos, mesmo do absoluto zero, mesmo que tu nem saiba o que é a consultoria de alimentos. É possível, a gente não está falando da boca para fora, é real. Por quê? Porque o que a gente precisa para atuar na consultoria de alimentos, ao contrário do que muita gente fala nas redes sociais e de que muita gente acredita, não é conhecimento técnico. Não é conhecimento técnico. O que a gente precisa são estratégias certas. Tem muitos profissionais que provavelmente são mestres, doutores e sabem muito mais sobre a parte técnica do que eu e a Caterine. E por que a gente tem o reconhecimento que a gente atingiu o sucesso que a gente atingiu? Não é porque a gente sabe mais conhecimento técnico do que vocês, ou do que um doutor, do que um mestre. É porque a gente teve as estratégias certas. Então, mesmo que tu tá do absoluto zero, que tu não saiba nada, é possível sim, porque não é o conhecimento técnico que vai fazer tu dominar a consultoria de alimentos. Então, Luiz, te respondendo isso, não é. São estratégias. E tem gente muito melhor que eu e a Caterine na parte técnica. Muito melhor. Mas a gente tem as estratégias certas. Tá, gente? E é isso que a gente precisa para dominar a consultoria de alimentos. E é isso que a gente vai te ensinar na jornada. Passo a passo de como isso acontece. E, inclusive, né, a gente tem o exemplo da nossa aluna Gleia. A Gleia, ela trabalhou durante mais de 20 anos em uma outra área, na área de grãos, de indústria de arroz, e ela não sabia nada da consultoria, ela é engenheira agrônoma. E ela começou a fazer nosso curso com as estratégias certas, ela conseguiu fechar vários clientes, vários contratos e faturar um valor muito maior do que ela ganhava no CLT.
Então, é super possível. Inclusive, na live de aquecimento desta quinta, amanhã, a gente vai falar sobre esse tema. Como que é possível começar do absoluto zero? Então, vocês que estão nos assistindo aqui, amanhã já botem na agenda, bota o celular para despertar também, porque amanhã a gente vai contar sobre como que é possível mesmo do absoluto zero. Então, é importante que se tu tá neste momento, tá com esse receio, tu assista a live de amanhã também, tá? Porque sim, é possível, a gente vai te falar como. Isso aí. E aí, só um parêntese da Gleia. A Gleia, quando iniciou o curso com a gente adora falar da Gleia. Um beijo para a Gleia, se estiver nos ouvindo, ou se vai nos ouvir, provavelmente vai, porque ela é muito dedicada, é a aluna mais dedicada, eu acho que a gente tem. Que a Gleia mora numa cidade extremamente pequena, tem quase ninguém, nenhum restaurante na cidade. A Gleia ficou 20... Hã? Não tem nem 30 mil habitantes a cidade da Gleia. Então, olha só. Ela ficou anos fora, ela é uma pessoa mais velha, né? Ela não tem seus 20 e tantos anos, ela tem um pouco mais de idade, e ela conseguiu, tá faturando mais de 10K aí com 2 ou 3 clientes, a Gleia, em 2 dias, quase 10K de faturamento aí, com 2 ou 3 clientes, que agora eu não me lembro, e tá aí, gente, bombando na consultoria. Então, é estratégia. Quais são as estratégias certas que estão nos pedindo aqui? É isso que a gente vai falar na jornada, tá, gente? Então, a jornada, ela é um passo a passo. Então, assiste a aula 1, a aula 2, a aula 3, na ordem que tem que assistir, porque é nessa ordem que a gente vai te falar como que isso é possível, tá? E tem muita gente nos perguntando no YouTube, é possível fazer a consultoria de alimentos sem ter concluído a faculdade, sem ter formação? Sim, gente, é possível, porque a consultoria de alimentos, como a gente falou lá no início, não é uma responsabilidade técnica, onde tu vai ter um registro e tu vai precisar daquele registro para executar. Não. Ser um consultor de alimentos, tu não precisa nem de formação, tu precisa ter o entendimento de como fazer aquela atividade. Tanto que tem clientes nossos, meus da Caterine, que nunca estudaram na vida, são donos de negócios e que eles mesmos, muitas vezes, executam alguns serviços que a gente faz, que a gente ensina para eles executarem. Então, não precisa ter terminado a graduação, pode estar fazendo ainda, tá? Então, bem tranquilo isso. Tem muita gente perguntando aqui no YouTube. Não esquecemos de você, gente. Pode perguntar. Podem mandar as perguntas, gente. Tem algumas perguntas específicas que nós vamos trazer na jornada e vamos trazer ao longo dessas lives de aquecimento. Só para relembrar vocês, hoje é a primeira live de aquecimento e vão ter lives amanhã, sexta e durante toda a semana que vem, de segunda a sexta da semana que vem. Então, todos esses assuntos a gente vai esclarecer. Não dá para a gente falar todos eles em uma única live na primeira, né? Hoje o objetivo é fazer com que vocês entendam o que é a consultoria de alimentos e como que é possível fazer, ganhar mais de 10 mil reais com essa área. Então, gente, retomando o nosso assunto, né? Como que é possível? Entendemos o que é a consultoria? Tá claro para todo mundo o que é a consultoria de alimentos? A diferença da consultoria para a responsabilidade técnica, para o emprego CLT, tem que estar claro. Se não ficou claro, manda pergunta que a gente vai responder, tá? A gente é ansioso. Bom, e como que é possível, então, gente, a gente ganhar, a gente faturar mais de 10 mil reais com a consultoria? Primeiro, como a gente já falou, e vocês já devem perceber a volta de vocês, no teu bairro provavelmente tu já viu, né? Deve existir uma padaria, deve existir negócios de alimentação, devem existir vários serviços de alimentação aí à tua volta, no teu bairro, na tua cidade. E se essas pessoas produzem alimentos, se esses negócios produzem alimentos, existe uma oportunidade para consultoria de alimentos. E existem várias oportunidades, mas aqui a gente vai falar apenas uma e depois lá na jornada a gente vai aprofundar e trazer para vocês muitas outras oportunidades. Mas só com uma já é possível faturar mais de 10 mil reais? Então vamos entender qual que é essa uma que a gente vai falar hoje. Inclusive, se tu tem dúvida de quantos negócios de alimentação tem na tua cidade e a tua cidade tem iFood ou alguma plataforma de delivery, procura depois a nossa live. Deixa anotado aí, procurar na plataforma de delivery quantos estabelecimentos tem. Tem muitos estabelecimentos e todos eles podem ser nossos clientes. No caso de hoje, a gente vai dar um exemplo para vocês, um exemplo que ninguém quase nunca pensa, nos coitados. Não são coitados de coitados, os coitados porque ninguém nunca pensa neles. Que são as pessoas que produzem marmitas em casa. Tem muita gente produzindo marmita em casa. É um exemplo que a gente trouxe para vocês. E essas pessoas que produzem marmita em casa, todas elas são nossos potenciais clientes. Todos. E todos os serviços da consultoria se aplicam a essas pessoas. Ai, gurias, mas como assim? Elas não fazem em casa? Sim, mas elas não precisam de rótulo, de tabela, elas não precisam cumprir lei, elas não precisam garantir que o alimento vai chegar seguro.
Então, todas as pessoas que produzem um alimento em casa, nesse nosso exemplo, marmitas, podem ser nossos clientes. Então, são centenas de pessoas que, depois da pandemia, precisaram, na grande maioria das vezes, ter o setor de alimentação como fonte de renda. E estão fazendo alimentos em casa, estão vendendo muito e precisam da nossa ajuda. Precisam da nossa ajuda para aumentar as vendas, precisam da nossa ajuda para aumentar a lucratividade, entre outros fatores. Então, alguém aqui, coloque aqui para a gente, né, no YouTube, e no Face ou aqui no Insta, alguém aqui conhece alguém que faça comida em casa? Se for marmita, melhor ainda, que é o nosso exemplo. Mas se pode ser bolo, salgadinho, docinho, torta, qualquer coisa em casa. Coloca aqui, eu conheço ou conheço, para a gente saber, porque todo mundo conhece alguém que faça isso. Talvez tenha gente aqui que faça isso para vender também. E aí conhece a outra realidade, o outro lado, do que precisa. Porque muitas pessoas que fazem a marmita em casa estão perdendo dinheiro, estão tendo desperdício com os alimentos, estão tendo vários pontos ali que poderia estar trazendo um aumento de lucratividade, um aumento de visibilidade do negócio, e aí conseguindo vender esses alimentos, esses produtos em outros locais. Muitos nem pensam que podem, que são capazes de colocar uma marmita congelada, por exemplo, para venda em um estabelecimento, em um mercado, em um comércio, em um empório. Eles não sabem, porque eles não têm conhecimento da área. Quem tem conhecimento? O consultor de alimentos. E se a gente for pensar em quantos negócios existem aí ao nosso lado, principalmente falando agora de quem faz em casa, marmitas, quantos são? Se tu atender eles, tu já vai conseguir faturar mais de 10 mil reais com atendimento de pessoas que fazem marmita congelada em casa, por exemplo. E aí, se vocês estão pensando, gurias, mas eu não faço ideia. Tem gente que perguntou assim, tô ansioso para saber quanto cobrar pela consultoria. Calmem, calmem. Vamos chegar no quanto cobrar. Mas se vocês estão pensando assim, ok, eu sei que tem muitas empresas que fazem comida em casa, que fazem marmita, que fazem bolo. Tem gente que está falando que faz também, eu queria fazer. Mas vocês já pararam para pensar que esses negócios que estão do teu lado, que são simples, que ninguém dá muita bolas, que ninguém enxerga eles, pode fazer vocês faturarem mais de 10 mil reais? Pode. Acontece isso com a gente. Acontece isso com os nossos alunos. A gente só precisa dessas estratégias para entender de que maneira, quanto a gente vai cobrar por isso. Agora, se tu está pensando, não aprendi na faculdade isso, eu não faço ideia como fazer isso, tu está no local certo. Porque aqui é o local para te aprender. Quem não aprendeu na faculdade está no melhor lugar. Porque vocês vão aprender com quem faz na prática, no dia a dia. Quem sabe o que precisa. Então, fique tranquilo. Não vim na faculdade, não faço ideia o que fazer. A gente está aqui para ajudar vocês nisso. Exato. E o que abrange, então, a Sara perguntou aqui, aproveitando a pergunta. Ótima pergunta, Sara. O que abrange a consultoria? Em quais aspectos vamos ajudar esses clientes? Em vários aspectos. Principalmente no aspecto de melhorar o negócio dele, ajudar nos pontos que ele está ali com deficiência, que está perdendo dinheiro, por exemplo, dentro da produção de alimentos. Muitas vezes a gente enxerga um ponto que para a gente é simples de verificar, uma mudança de layout, por exemplo, que é um dos serviços da consultoria, que faz com que esse negócio, que faz com que essa pessoa consiga ter um aumento nas vendas, um aumento de lucratividade também, porque houve uma mudança ali no processo produtivo, seja sugerindo um equipamento, seja sugerindo uma nova maneira de fazer aquela produção. Muitas vezes são simples detalhes que eles não estão por conta. Só que como a gente vem com a visão de fora, a gente consegue enxergar esses detalhes e fazer com que o negócio se torne muito mais lucrativo, com muito mais resultado para aquela pessoa. E vocês não têm noção o quanto isso é gratificante. Porque, ok, a gente fala em 10 mil reais, e 10 mil reais é muito bom de se ganhar, mas é muito melhor a gente ver o sonho de uma pessoa que fazia comida em casa se transformar em um negócio formalizado, adequado e que vende em toda a cidade. Vocês não têm ideia do quanto isso é legal. Meu Deus. E quantas vezes a gente já fez isso? Milhares. Milhares, desde construção de negócios como bares, própria marmita já fizemos também de bolos, doces sem açúcar, sem glúten, meu Deus, inúmeros. E é muito legal a gente ver que a gente ajuda e a gente tem esse reconhecimento profissional, porque a gente está ajudando pessoas a evoluírem nos seus negócios e, consequentemente, nas suas vidas. E aí é o sonho de outra pessoa, o nosso sonho também. Quando a gente vê isso na consultoria, muda bastante coisa aí na nossa vida. E aí a Josi colocou assim, olha o que a Josi colocou aqui. Tirem suas conclusões. Na verdade, não conheço ninguém que presta consultoria para quem produz marmitas. O que isso quer dizer?
que a gente tem uma grande demanda e poucos profissionais atuando só com as marmitas, porque a gente está dando exemplo de marmitas, não falamos de mais nada por enquanto. Então, gente, é uma grande oportunidade. Ai, gurias, mas nunca vi isso. Ai, será? Vai pela gente. Eles precisam. A Ana comentou ali, como convencer uma pessoa que faz marmita a contratar o nosso serviço? Existe uma palavrinha, a gente até falou nos stories essa semana, que a gente não convence. A gente mostra o nosso valor. E aí, isso é história para daqui umas lives. Acredito que nas lives da semana que vem a gente vai falar disso. A gente não convence ninguém. Não só o cliente da marmita. Nenhum cliente a gente convence. Ele é convencido por si só, através da forma como a gente mostra o nosso valor, que é isso que a gente vai aprender ao longo desse aquecimento, tá, gente? Como mostrar esse nosso valor, tá? Mas a questão toda é, existe demanda, existe muita demanda, os profissionais estão aí, só aqui, ó, a gente tem 70 pessoas aqui no YouTube, mas a gente tem quase 100 pessoas aqui, só aqui, 100 pessoas que muitas vezes nem pensaram em atuar com marmitas, tá? Então, tem muita demanda, muitos profissionais que poderiam estar trabalhando e apenas 1% de vocês está fazendo isso. E esse 1% está aproveitando muito essa fatia de mercado, tá? Está aproveitando muito. Quem sabe as estratégias está ganhando muito dinheiro com a consultoria de alimentos, muito mais que 10K, como nós, né? A gente já está muito mais que 10K. Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade. A jornada está aí para isso, para ajudar vocês, tá? É importante. Exato. E quem não se inscreveu na jornada Vivendo da Consultoria de Alimentos, lá nós vamos falar sobre essas estratégias que nós tanto falamos nessa live. Vai ser no dia 23, 25 e 27, de janeiro. E nesses 3 dias nós vamos liberar as aulas gravadas. Vocês vão ter até o domingo para assistir todas essas aulas de forma gratuita. E a gente está fazendo essa série de lives para aquecer, para a gente chegar aquecido lá, para que quando a gente falar sobre essas estratégias lá na nossa jornada, vocês já saibam o que é consultoria, vocês já saibam como que é possível e já estejam com esse chão preparado para receber as outras informações. Porque se a gente não fizesse isso aqui, essas lives antes, talvez vocês chegassem lá na nossa jornada, nas 3 aulas super exclusivas que nós vamos dar, sem ter um conhecimento mínimo da consultoria, se confundisse. Então, por isso é importante. E retomando, o que nós falamos na live de hoje? Para quem não pegou o inicinho, o que é a consultoria de alimentos? Falamos da diferença entre atuar com consultoria de alimentos, CLT e também responsabilidade técnica, que são coisas bem diferentes, então tu precisa entender. Falamos sobre os formatos de consultoria existentes, quais são os formatos que nós podemos atuar, existem mais de um, inclusive muito interessantes. Também te trouxemos aqui uma oportunidade, que é a marmita congelada, uma delas, e lembrando que na jornada vamos falar muito mais sobre todas as outras oportunidades que tu pode aproveitar e atuar na consultoria para ganhar mais de 10 mil reais. Isso aí. E antes, né, vamos responder umas perguntas que ficaram para trás. Estou lendo algumas perguntas. Quem tem pergunta, mande agora. Agora é a hora, gente. A Fernanda perguntou, um buffet é possível atender? É possível um cliente ser um buffet? Sem dúvida, gente. Ó, pensem com a gente. Todo e qualquer estabelecimento que produz ou manipula um alimento, ele é nosso cliente. Não precisa exatamente ter uma manipulação, botar a mão na massa. Pode ser, por exemplo, desse exemplo, esses dias a gente estava conversando, uma distribuidora de alimentos, onde essa distribuidora ela recebe o alimento e distribui. Ela não tem manipulação, mas tem o quê? Um armazenamento. E se tem armazenamento, pode ser que não tenha um controle adequado, pode ser que prejudique, né, danifique aquele alimento. Então, aonde tem alimento, nós estamos ali, nós podemos atuar. Hotel, motel, buffet, feiras, eventos, tudo isso a gente pode atuar com a consultoria de alimentos. Tem alguns profissionais que nicham, que se focam só em um segmento, que no nosso ponto de vista é a melhor opção, e tem outros profissionais que atendem todos os segmentos. Mas é possível sim, tá? O pessoal perguntando, vai ficar salva essa live? Vai, mas tem um porém, não vai ser para sempre, tá? Provavelmente vai ficar salva até a semana que vem, porque depois a gente tira do ar e a gente utiliza ela para outros viés aqui dentro do domínio, tá? Então assistam, mandem para outras pessoas, aproveitem. É uma série de 10 lives para ajudar vocês. Então vamos com calma, tem gente já falando em faturar e fechar contrato, maravilha, a gente fica muito feliz. Mas lembrem que as estratégias certas, elas existem. E a gente precisa seguir elas para a gente chegar lá nos nossos 10K, que foi isso que eu e a Caterine fizemos.
Vamos ver. Açougue, mercado, lanchonete. Isso aí, gente. Tem um monte de gente colocando aqui, isso mesmo. E uma coisa importante, gente, por que hoje a gente sabe essas estratégias? Por um simples detalhe. Porque quando a gente começou, não tinha estratégia nenhuma. Ninguém falava sobre a consultoria de alimentos. E a gente teve que fazer, né, no erro e no acerto. Agora a gente sabe tudo que nós erramos, tudo que nós acertamos, o que funciona e o que não funciona. Então, começar na consultoria sem estratégias é burrice, porque tu vai levar muito mais tempo, vai perder dinheiro, porque tu vai estar investindo o teu tempo em coisas que talvez não sejam adequadas, tu vai perder cliente, muitas vezes tentando oferecer a consultoria de forma errada. Então, saber as estratégias encurta um tempo enorme da tua vida. E a vida é uma só, não temos tempo a perder, né? Se a gente pode usar coisas que já foram validadas por outras pessoas, e não só nós, nossos alunos também, é muito mais vantajoso e é muito mais inteligente fazer isso, né? Do que a gente ficar aí tentando, sem saber se vai dar certo ou não vai dar certo. E o pior de tudo, pode ser que se tu tenta com as estratégias erradas ou sem estratégia, tu nunca consiga.